UOL Palmeiras. Salve, salve galera, salve, salve palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter setorista de Palmeiras, o Diego Iwata Lima, que vai conversar com a gente sobre o Verdão. Fala, Diego, tudo bem? Tudo bem, Pedro, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Diego, eu vou começar conversando com você sobre o clássico do final de semana, né? Eu acho que eu conversando aí com amigos corintianos, estavam com bastante receio do jogo pela força que hoje o Palmeiras tem, pelo momento que passa o Corinthians, muita gente prevendo uma derrota, mas o Corinthians conseguiu ali encarar o Palmeiras. O jogo terminou empatado. Eu queria saber como é que foi a avaliação do desempenho do Palmeiras no clássico, lá na academia de futebol. Olha, conversando com pessoas ali ligadas ao dia a dia do futebol no clube, né, a sensação é de abatimento, né? Não apenas pela derrota, pelo empate no clássico, até falei derrota erroneamente, mas porque o sentimento é esse, né? O Palmeiras entende que tinha favoritismo, as pessoas nos bastidores falam isso abertamente, favoritismo era do Palmeiras, era uma vitória que se viesse seria importante em decorrência da eliminação na Copa do Brasil, que ainda é uma coisa que assombra o Palmeiras, né? É uma coisa completamente inesperada, que inclusive dá um baque financeiro muito grande no clube, porque o Palmeiras deixa de ganhar 72 milhões, né? 70 milhões, para dizer assim, porque ganha 1 milhão e 700 mil pela participação na terceira fase. Mas o clima lá é de tristeza, de desapontamento, né? Ainda não podemos falar que é um clima que o Abel corre risco de demissão. Acho que isso está fora de qualquer cogitação, por mais que a torcida e uma parcela grande da torcida reclame já do Abel abertamente, até como a gente sempre sabe, nos bastidores do clube, os conselheiros reclamem muito disso. Isso está fora da mesa nesse momento, porém o clima é realmente triste, é um clima negativo. Ninguém está contente com o momento do Palmeiras, as pessoas estão procurando ali as causas para achar as soluções, né? Mas a situação nesse momento é triste, assim, o pessoal está abatido no clube, você pode ver até pelo semblante do Abel, que o abatimento é claro ali dentro do Palmeiras. E evidentemente o Palmeiras está disputando a Libertadores, e todo mundo que disputa a Libertadores tem na Libertadores uma prioridade, mas a gente sabe que ganhar a Libertadores mais uma vez é algo muito difícil, que um clube precisa contar com a sorte, tendo isso em vista eliminação na Copa do Brasil. E esse começo de brasileiro é um pouco preocupante, né? Claro, está muito no começo. Tem times como o São Paulo que começaram ainda pior, mas 4 pontos em 3 jogos para esse Palmeiras é muito pouco, né? É pouco sim, e concordo com o que você falou. A Copa do Brasil acaba sendo uma bola de segurança para um time como o Palmeiras, que tem um elenco homogêneo e forte. Vamos dizer que é um elenco maravilhoso, mas é um elenco muito homogêneo e muito forte. Esses times, eles costumam ir bem em campeonatos como a Copa do Brasil, que você tem mata-mata, porque independe tanto de você ter uma longevidade de bom momento, né? Você tem que ter 8 bons momentos pontuais, no caso desse ano acho que são 7 bons momentos pontuais, para você ir passando de fases, né? E isso, quando você tem um elenco grande, você consegue achar 11 jogadores para cada um dos confrontos para jogar bem naquele momento, e você perde isso. A Libertadores ela é parecida nesse sentido, mas ela é um outro animal, para colocar assim, né? Bicampeonatos são coisas muito raras, a gente vai ver coisa na época do Independiente lá no passado, do Santos, do São Paulo mais recentemente, mas também estamos falando de mais de 20 anos, né? Então, para a gente ver que é algo realmente raro. E pro brasileiro, esse é o campeonato em que você tem que ter muito fôlego e tá num bom momento nas horas certas. Esse começo do brasileiro, ele não chega a ser alarmante, conforme você falou, mas ele realmente preocupa, e menos pelos resultados do que pela forma do time jogar,
tanto taticamente, tecnicamente falando, mas como o moral do time. O time parece apático. É complicado falar isso, né? Na semana passada eu fiz uma matéria falando com psicólogos. A psicóloga do Palmeiras não quis falar com a gente, ela não fala com ninguém, né? Foi uma tentativa aqui para saber se há algum tipo de trabalho motivacional ou de mapeamento psicológico para entender o que está acontecendo. Mas os jogadores parece que estão ainda numa ressaca, um misto de pelas conquistas e pelas derrotas recentes, né? Por mais que a gente diga que, do ponto de vista histórico, Recopa e Supercopa são campeonatos menos importantes, é verdade. Mas do ponto de vista prático e na realidade que o Palmeiras vive hoje, são derrotas complicadas sim, em que pesem ter sido nos pênaltis, e aliás, por ter sido nos pênaltis, talvez seja até pior, né? Porque o pênalti é muito uma questão de técnica, óbvio, mas é muito uma questão de espírito, né? De ânimo. O próprio Abel colocou isso. E o Palmeiras está demonstrando que nesse momento o ânimo, assim, a questão psicológica está bem abalada mesmo. E como resolver isso, né? Parece até mais fácil resolver uma carência no elenco, um problema tático com ajuste, e agora um quadro de abatimento mais mental, mais psicológico, é muito difícil você resolver, né? É muito difícil, porque normalmente a solução fácil encontrada pelas diretorias é demitir o técnico, né? Essa é a receita que o Palmeiras, inclusive, vive desde 15. Isso aconteceu com o Roger, isso aconteceu com o Felipão um pouco mais para frente, mas aconteceu. Aconteceu com o Gilson Kleina, aconteceu. Se você pegar a história do Palmeiras, sempre tem um momento do ano em que o time começa a se abater e aí vem uma troca de técnico e aí isso parte ou não para título. Mas o Abel Ferreira é um cara que, assim, a diretoria não quer demiti-lo de jeito algum, entende que ele é um cara muito acima da média, não tem a menor hipótese de querer demiti-lo, mas a situação que se coloca é, de repente, ele cansar um pouco disso, né? Porque ele queria reforços que não vêm, não vai acontecer de vir reforço, pode vir um outro pontual. O reforço que ele vai ganhar, que é um grande reforço, é o Dudu, mas ele foi assim, compulsório, né? De repente, eu não estou dizendo que o Dudu não é um grande reforço, é óbvio que é. Uhum. Mas de repente, com a grana que vai pagar no Dudu, você trazia os 2 ou 3 caras que o Abel quer. E você não pode mais fazer isso porque o Dudu voltou. Então você, de repente, tira uma hipótese aí de você conseguir melhorar seu time, sei lá, colocar 3 jogadores nota 6, ou nota 7, 8, nota 8, ao invés de um jogador nota 10. Esse um jogador nota 10, de repente, não resolve o problema que 3 jogadores 7,5 resolveriam. Estou brincando de matemática aqui. Mas é difícil, é um trabalho que tem que ser feito assim. O Abel está muito desgastado também, né? Ele se expôs muito, ele deu muita cara a tapa, literalmente, assim, em alguns casos, né? No caso do Lisieiro ali, que ele poderia ter levado um tapa, literalmente falando. E, assim, o clima tá pesado. Ali tá um misto de abatimento com peso, assim, né? É difícil pensar em reverter isso, A diretoria vai ter que ter muito pulso, muita convicção do que está fazendo, respaldar muito o Abel para que ele consiga também se recolocar. Mas eu não sei se essa diretoria tem esse perfil. Tanto o Barros quanto o Maurício Gagliotti são caras com um perfil bem diferente, né? Assim, do relação ao Paulo Nobre e o Alexandre Matos, por exemplo. São os antecessores aí. Então é complicado imaginar, assim, você olhando hoje para a diretoria, para o técnico, para o elenco, não é uma solução nada fácil. Você acha que a chegada não, né? O início aí do Dudu daqui a um mês, mas acho que mais que um mês, né? Você pode dizer melhor que eu. Ele começa em 1º de agosto, né? Então é 1 mês e meio. É bastante tempo, né? Eu ia te perguntar se isso poderia dar uma levantada no ambiente, por ser um jogador identificado com o clube, um jogador da qualidade do Dudu. Mas tem chão até lá, né? Não acho que precisa reagir antes. Precisa reagir antes, né? O Palmeiras tem 6 jogos antes do Dudu poder estrear, né? O Dudu estrearia em 1º de agosto, ele pode. O Palmeiras tem 6 jogos até lá, são 18 pontos, que se o Palmeiras não conquistar, já compromete o Campeonato Brasileiro, né? Então é complicado. Ele pode, inclusive, estrear no Brasileiro numa situação já que o Palmeiras já foi. Então, aí seria uma perda muito grande para o Palmeiras, do ponto de vista prático e do ponto de vista financeiro também.
E além do que, o Dudu não tem esse perfil, né? Ele não é um cara que vai chegar no elenco e motivar todo mundo, ele não é assim. Ele é um cara de muita qualidade, mas ele não é um motivador, ele não é esse tipo de capitão, né? Então não sei, tecnicamente no campo, se o Abel conseguir encaixá-lo, se for o Abel até lá, né? O Palmeiras vai ter um ganho sim. Mas eu não sei se primeiro se o Abel chega até lá, da maneira como as coisas estão indo, e se o Palmeiras aguenta até lá em termos de pontos no Brasileiro. Na Libertadores, né, a situação é diferente, mas no Brasileiro eu não sei se o Palmeiras consegue até chegar ao ponto de ter um efeito positivo do Dudu. É isso aí, Diego. Vamos para o intervalo aqui rapidinho. Daqui a 1 minutinho a gente retoma a conversa. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Palmeiras, falando sobre o ambiente do clube. O Diego está contando que o ambiente é hoje um pouco de abatimento, um ambiente um pouco mais pesado, com esse começo também decepcionante no Campeonato Brasileiro. E aí eu coloco uma questão para você, Diego. Olimpíada vem aí, claro que ela vai atrapalhar o Palmeiras, mas a combinação Olimpíada Copa América está atrapalhando muito mais o Flamengo, né? Seria aí uma condição quase que ideal, né, para deixar o Flamengo para trás nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está completamente descaracterizado pelas competições. É uma oportunidade que o Palmeiras não está aproveitando, né? É que eu também questiono se o Flamengo está sofrendo mais que o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras ele perde o Gustavo Gomes, por exemplo, que é o pilar desse time, né? Não só defensivamente, ele acaba até às vezes iniciando a transição ofensiva também. Perde o Vinha, que não vinha jogando sem trocadilho, mas que é um jogador importantíssimo para o Abel, que é recuperado psicologicamente, né? Ele estava abalado pela expulsão na Supercopa, na Recopa Sul-Americana. Ele até disse isso em entrevista, né? Só por isso que o Vitor Luiz ganhou a posição. E perde o Gabriel Menino para a Olimpíada, que é um cara importantíssimo, né? Inclusive hoje eu até escrevi sobre isso, né? O Palmeiras tem aí o trio de ouro ali, os três porquinhos, né? Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo, que eles podem até nem jogar juntos de novo até agosto, né? Porque Patrick e Danilo contundidos. O Gabriel deve ser convocado na quinta-feira para a seleção olímpica, ele vai se apresentar para treinar um mês antes, então provavelmente é possível que eles nem joguem juntos até agosto. E se você pegar os números dos três juntos, eles têm 90,5% de aproveitamento quando titulares. Então o Abel não vai ter essa opção também de usar os três, que dão um dinamismo diferente para o meio campo, né? Então o Palmeiras sofre também, sem contar com a questão Everton, né? Que a CBF deve bater. Ontem a gente até viu o Rodrigo Massa publicando que a CBF não deve chamar o Everton para a Olimpíada, mas era o objetivo do Jardine, né? O Palmeiras bateu o pé, como o PSG bateu o pé para não liberar Marquinhos e Neymar, então ele não vai. Mas o Palmeiras está perdendo o Everton do ponto de vista até técnico, porque ele está só treinando lá com a seleção, ele não vai jogar, está indo lá para ser terceiro reserva. Assim, é ótimo para o Everton, ele vai se firmando no grupo da seleção, é péssimo para o Palmeiras, porque perde o seu goleiro, que é também, como o Gustavo, importantíssima transição ofensiva. Já houve mais de um gol que foi o lançamento do Everton, né? Fora o que ele pega embaixo dos três paus, né? Que por melhor que Jailson e Vinícius possam ser, não se compara. O Everton hoje é o melhor goleiro, eu a considero o melhor goleiro brasileiro em atividade, melhor que os dois do futebol inglês. Então, eu acho que o Palmeiras perde muito também. Eu não vejo o Palmeiras com essa grande vantagem em relação ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo, em números, perde mais. Porque o Flamengo, por exemplo, perde o seu centroavante titular e o reserva, né? O Pedro Sim, vai pra perde o Arrascaeta, perde o Everton Ribeiro também. Quer dizer, o Flamengo perde seu setor ofensivo inteiro. Só sobrou o Bruno Henrique. Sim, perde bastante o Bruno Henrique, que não vive sua grande fase, né? E o Gerson saindo também para a França, quer dizer, o Flamengo realmente perde muito. Se você comparar um com o outro, acho que você tem até razão, o Flamengo perde mais. Porém, o que o Palmeiras perde é muito já.
Sim. É um que perdeu 50 e outro que perdeu 44, sabe? Assim, tô brincando de videogame, hoje colocando número em tudo, mas é muita coisa que o Palmeiras perde. Principalmente em ânimo, né? A situação do Palmeiras não é fácil de reverter. Eu não sei qual que vai ser a tática da diretoria aí, mas não é fácil. E se não reverter, é uma situação muito difícil, né? Porque eu acho que o Palmeiras, a gente viu isso muito claro o ano passado, encontrou no Abel e nesse time aquele algo a mais, né? Aquele algo especial. É um time especial, é um time aí que, venceu uma Libertadores, é um time que tem um treinador, que você vê que é uma pessoa com uma visão diferente de futebol e de mundo. Seria uma pena, né, se isso se perdesse aí para esse ambiente pesado de pressão do futebol brasileiro, que às vezes parece um buraco negro, né? Realmente. Treinadores estrangeiros que vêm para cá, exceto o Jorge Jesus, que teve um sucesso irrestrito e absoluto muito rápido, né? Acabam sendo um pouco surpreendidos pela máquina de moer técnico que é o futebol brasileiro, porque é mesmo, né? A gente está aqui falando de um cara que levantou a Libertadores, que o Palmeiras não ganhava há 21 anos, e a Copa do Brasil no mesmo ano, e a gente está falando desse cara sair porque ou ele não vai aguentar a pressão, ou porque o Palmeiras vai demiti-lo, entendeu? É um negócio totalmente fora de lógica para quem vem da Europa, por exemplo, né? E é uma coisa que se desenha. Eu não acho nada improvável o Abel pegar as coisas dele e falar, para mim deu, chega. Porque é um nível de pressão que ele não enfrentou na carreira. Ele trabalhou no Braga e depois trabalhou no futebol grego, né? Então, assim, eu acho que é pouco, ele tem pouca cancha para aguentar a maneira como as coisas se desenham para ele ali. Eu não me surpreenderia em nada dele pegar as coisas dele e ir embora, assim, para Portugal. O que seria péssimo para o Palmeiras e para o futebol brasileiro também. Porque, como você falou, ele traz uma coisa diferente, né? Uma visão totalmente diferente da coisa, que acho que a gente nem está preparado para a maneira como ele pensa o jogo. O final feliz ideal dessa história seria o Palmeiras ou conquistar mais um título, ou chegar e brigar pelos títulos até o fim da temporada, e aí o Abel ir embora aplaudido, ir embora, né, nas graças da torcida, para cumprir o objetivo de carreira dele, que a gente sabe que é treinar um time grande europeu, né? Uhum. Essa saída prematura seria um final um pouco triste para essa história, né? Seria realmente você cortar um processo em andamento, né? E uma coisa que começou tão feliz, né? Foi muito legal o começo do Abel, né? A chegada, esse todos somos um. E de repente você vê que o Abel tá murchando, né? Ele tá murchando, o Palmeiras tá murchando junto com ele. E eu não, assim, quem analisa Palmeiras está acostumado com o pessimismo do palmeirense, né? É inerente à condição de palmeirense ser pessimista. Mas o palmeirense é escaldado, e quem cobre o Palmeiras há muito tempo, como eu cubro, já viu esse filme várias vezes, né? O desfecho parece ser um só. O final vai ser triste. O final do Abel com o Palmeiras parece que vai ser triste. Agora, ele é tão diferente, o Abel, que de repente ele redesenha um final aí. Ele consegue reverter essa situação toda, achando soluções para o time dentro do elenco. Eu gosto, por exemplo, do que ele está fazendo com o Scarpa. Ele recebe muitas críticas por estar colocando o meio campo com dois meias, né? O Scarpa e o Rafael Veiga. Eu já acho que é uma maneira de já ele pensando o jogo de um outro modo, que ele estava vendo que do modo que ele estava fazendo não estava dando certo. E ele recuperou o Scarpa, né? A gente tem visto essa temporada do Scarpa jogar um nível de futebol que ele ainda não tinha mostrado no Palmeiras, não. Não tinha. O Scarpa é um cara que precisa de carinho. Ele é um cara que precisa de alguém que sente com ele, que mostra pra ele que ele é importante. E isso o Abel fez como nenhum outro técnico do Palmeiras fez. Talvez o Roger no começo dele, mas aliás, o Felipão no começo dele, mas só também. Porque ele não conseguiu arrancar do Scarpa o máximo dele, né? E o Abel conseguiu. E fora o que ele colocou de garotos para jogar, né? Ele, o Renan, que é hoje indiscutível na zaga, é obra dele.
Os 3 garotos que eu citei são obra dele também, por mais que o Vanderlei já tivesse subido os 3, mas eles ganharam moral de verdade com o Abel. O Wesley está voltando a jogar bola também nas mãos do Abel. Ele é muito hábil, ele é muito inteligente, ele é muito bom técnico, mas futebol é 50% estado anímico, né? E às vezes quando engata numa depressão coletiva, assim, é difícil sair dos modos convencionais, né? A solução fácil, conforme eu falei, é tirar o técnico. Põe outro, vai dar uma chacoalhada. Agora, eu não vejo e não escuto isso da diretoria do Palmeiras. Conversando com o pessoal da diretoria, não há a menor possibilidade neste momento do Palmeiras vir a demiti-lo agora. Caiu na Libertadores, perde 3 seguidas no Brasileiro. De repente, uma hora a conta pode vir, infelizmente, para o palmeirense o palmeirense que pede a saída do Abel hoje, eu acho que ele está tendo visão curta. Ele tem que enxergar um pouco para frente. E olhando para trás para enxergar para frente, né? Vejam o que esse cara fez e vejam o que ele é capaz de fazer. Um momento de baixa é aquele negócio no relacionamento, né? Estou casado, estou com um momento ruim com a minha esposa, vou me separar para resolver. Não. Resolve dentro de casa. Senta com a sua esposa, faz uma terapia de casal. Você tem 1 milhão de soluções dentro da separação. A separação é algo muito drástico. E acho que mesmo se aplica para o Abel. Tá um momento ruim, tá inegavelmente um momento ruim, mas você vai demitir o cara por causa de um momento ruim? Eu acho que o futebol brasileiro tem que passar dessa fase, em que as coisas estão ruins, eu demito o técnico. Não, peraí, vamos bancar esse técnico, a gente confia nele, vamos dar a volta. Eu acho que talvez a diretoria esteja pensando assim. Só que aí tem o fator humano do Abel, né? Ele pode pensar. A minha impressão também é de que ainda é uma minoria de torcedores do Palmeiras que querem a saída do Abel. Ele me parece ter um apoio aí, mesmo nesse momento um pouco pior, de grande parte da torcida do Palmeiras. Não, eu diria que sim também. O problema é que isso vai crescendo, né? Vai tendo uma crescente, né? Aos pouquinhos isso vai crescendo, porque, vamos e venhamos, o Abel está cometendo erros, sim, né? A maneira como ele pode dizer, mas eu espelhei meu time com o do São Paulo, não sei o que lá, mas ele errou. Então, contra o São Paulo e perder aquela final, tá na conta dele também. Eliminação pro CRB, tá na conta dele também. Ele é o treinador. O Palmeiras não consegue bater pênaltis, né? E daí ele toma uma decisão muito errada ao longo do jogo de tirar o Rafael Veiga, que é o melhor batedor dele, para uma disputa de pênaltis que ele já perdeu 2, assim, recentemente. Quer dizer, 3, na verdade. Então, são decisões, assim, um pouco questionáveis da parte dele também, de escolhas táticas e técnicas mesmo, né? Escolhas como o Lucas Esteves improvisado na ponta esquerda, são coisas assim, o Lucas Lima de ala direito, em que pese ele tem mas eu tenho uma justificativa. Não, beleza, entendi sua justificativa, mas não foi boa. Agora, mais uma vez, isso não é motivo para você tirar o cara. O cara tem direito de cometer erros, ainda mais com o cartel de acertos que ele traz, né? Então, tem que ver, assim, os próximos, por mais que seja uma minoria, essa minoria tende a crescer se os resultados piorarem naturalmente. E ficar mais barulhenta, né? Sim, sim. E aí começa a pressão de dentro do clube, né? Conselheiros, o Maurício Gagliotti, ele abriu a porta para o Conselho Deliberativo dar pitaco no futebol, algo que não aconteceu na gestão do Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre não permitia que o clube, até porque ele não é um cara do clube, né? Ele é um cara associado, mas que ele fez política no clube não jogando futsal, como o Maurício Gagliotti, que cresceu jogando futsal no clube e depois foi crescendo dentro do clube. Não, ele era um outsider que chegou e tomou de assalto ali, no bom sentido, a diretoria do Palmeiras. O Maurício não, então ele escuta os cardeais. Ele tem interlocução com o Beluso, ele tem interlocução com o Serafim Belgrande, ele tem interlocução com grandes cardeais do passado. Então, não que essas pessoas não saibam o que estão falando, mas você abre a porta para um, você abre a porta para todos. E aí tem os que não sabem o que estão falando e que a opinião deles passa a ter importância também. E aí você cria um balaio, e o Maurício, por ser um cara de clube, ele se importa muito com o que o clube pensa dele. E aí, se começar uma grita muito grande para ele tirar da parte dos cardeais, dos conselheiros do Palmeiras, isso pode chegar assim a levá-lo a trocar. Foi assim que ele demitiu o Alexandre Matos, ouvindo os conselheiros do Palmeiras, foi assim que ele contratou o Luxemburgo, foi assim que ele demitiu o Luxemburgo. Então, ele dá muita importância para o que é dito dentro do clube. Esse é o grande risco para o Abel, por mais que hoje a convicção seja de não tirá-lo de lá. É isso aí, Diego. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui.
Esse foi mais um episódio do podcast UOL Palmeiras. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei com a participação do Diego Iwata Lima, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Sigam aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais Palmeiras. Vamos ver se o Palmeiras reage ainda aí sob o comando do Abel. E é isso aí. Muito obrigado pela companhia e um abraço.